Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre o cenário político e a popularidade do governo Bolsonaro com Mauro Paulino, que é diretor-geral do Instituto Datafolha, e Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Mackenzie. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. E vamos começar falando com Mauro Paulino. Nós tivemos muitas notícias em relação aos hackers, em relação à divulgação de notícias, e o Datafolha fez recentemente uma pesquisa colocando exatamente a situação do ministro Sérgio Moro, né, que foi alvo aí desses vazamentos. Mauro, ele perdeu popularidade com isso, né? Apesar de toda a defesa, de uma alta popularidade que ele ainda tem. Né? O ministro Sérgio Moro, sim. Ele foi atingido por esse noticiário. Ele tinha uma avaliação em abril de 58% favorável e isso caiu após essas divulgações para 52%. Ainda tem o apoio de mais da metade da população, ou, enfim... É alto, né? Na verdade, metade, né? O número 52% significa metade, estatisticamente, que o torna o ministro mais conhecido e mais bem avaliado do governo Bolsonaro. Agora, o governo Bolsonaro ele teve uma queda importante de popularidade de início, né? E na comparação com governos anteriores, ele é o que tem a pior classificação. Sim. Tem um lado positivo do ponto de vista do governo Bolsonaro e alguns lados negativos. O positivo é que ele se manteve estável entre abril e junho. Pelo menos junho, há 15 dias atrás, quando nós fizemos a coleta das entrevistas. O lado negativo é que ele tem a maior taxa de reprovação dentre todos os presidentes eleitos no período da redemocratização, inclusive uma avaliação pior do que obteve Collor após 6 meses de governo. E tem aquela questão de uma parte importante do eleitorado não identificar medidas boas que ele tenha tomado, alguma coisa mais marcante. Exato. Foi a última pesquisa que vocês divulgaram. Sim, né? Quando nós perguntamos qual a principal realização do governo Bolsonaro, 58% dos brasileiros não conseguem indicar alguma realização, divididos entre aqueles que não sabem indicar e aqueles que dizem que ele não fez nada. Agora, professor Rodrigo, eu queria só dar uma arrematada aí nos números do Datafolha. Quando a gente olha as redes sociais, a impressão é que ele tem total apoio. Não é? A base eleitoral dele, e que é mais ativa nas redes sociais, consegue passar uma mensagem diferenciada do que seria a oposição ao governo, né? A rede social é uma coisa, a realidade que os números captam são outras. A rede social ela é uma bolha, né? Então, o próprio algoritmo de algumas redes sociais permite que você entre em contato com pessoas que compartilham das mesmas ideias, frequentam as mesmas escolas, a mesma empresa. Então, isso aí enviesa sobremaneira a análise. Então, assim, o que acontece é que os dados mostram, né, esta queda dele de aprovação nesses 6 primeiros meses e que não é igual a nenhum outro presidente. E vale ressaltar que o próprio governo foi uma fábrica enorme de crises. Então, assim, o que reflete as redes sociais não está na realidade. Agora, uma coisa, realmente, ele está estável, então parece ali que ele fica na casa de 30%, que são aqueles bolsonaristas que não o abandonam. A pergunta é, as pretensões políticas futuras garantem alguma coisa só com esses 30%? Porque em 2018, aí você me corrige se eu não estiver errado, em 2018 teve um voto nele, que foi um voto anti-PT, portanto era contrário ao Haddad, um pessoal que abandonou historicamente o PSDB e foi para lá por conta do liberalismo. Então esse pessoal talvez numa próxima votação se desloque para um outro candidato, mas ele talvez mantenha esses 30%. Assim, rede social e realidade captada em pesquisa são coisas diferentes. Agora, ele tem 33%, de aprovação, mas nós fizemos um estudo combinatório, né, combinando as respostas tanto da pesquisa de abril quanto agora, que mostram que os eleitores fiéis mesmo, que concordam com a maior parte das ideias, propostas e posturas do governo Bolsonaro, representam cerca de 15% da população. Porque vocês fizeram algumas pesquisas específicas de alguns temas, como a questão das armas, que teve uma rejeição importante, né? 70% rejeita a facilitação de acesso às armas.
Porque quem apoia, defende, inclusive a base de apoio dele no Congresso, coloca essa questão como uma resposta dele ao eleitorado e a gente vê que isso é limitado. Né? Então, esse núcleo duro do bolsonarismo não são nem os 30% e 33% que eu falei, deve ser esses 15% que serão fiéis, independente do cenário. Agora, esses 15% não são tão positivos para futuras pretensões eleitorais. Ou ele dialoga um pouco mais e abre, ou ele vai continuar fechado nesse núcleo. Agora, a gente ainda tem um problema muito sério, que é a perda de popularidade ou da confiança das instituições no país, de modo geral. Né? As Forças Armadas estão em primeiro lugar, mas as demais estão embaixo. Sim, principalmente os partidos políticos, que nesse momento é a instituição que tem a menor taxa de confiança. E isso já vem de algum tempo, especialmente a partir de 2013, após as manifestações de junho de 2013. Nós percebemos que, por exemplo, a taxa daqueles que não têm partido político de preferência foi crescendo e chegou próximo dos 70% de brasileiros que não se sentem representados por partido algum. E na verdade, o candidato Bolsonaro, ele conseguiu se descolar dessa imagem de político, apesar de ser político há quase 30 anos. O discurso dele passou uma mensagem de que ele era contra e depois como presidente também. Não é? Na medida em que ele abre um espaço aí de oposição ao Congresso, ele fortalece essa ideia que ele conseguiu passar. Né? Foi um dos fatores que elevaram a confiança da população durante as eleições no nome de Bolsonaro, juntamente com o antipetismo, a necessidade, a vontade que a maioria da população teve de impedir que o PT reassumisse o poder. Agora, Rodrigo, a gente tem uma posição diferente agora do Congresso, tentando ter uma agenda própria, né? Mesmo que haja divergências com o governo, está seguindo aquela linha em que se percebe um apoio maior da sociedade, como é o caso, por exemplo, da reforma da Previdência, que teve um apoio importante da sociedade e talvez seja a principal proposta do governo na área econômica. Né? E veja que esse número que foi colocado, né, da população não reconhecer um feito do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, fica muito característico, porque quem sai engrandecido, ainda não está terminada a questão da Previdência, mas quem sai engrandecido é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que justamente tocou esta pauta e sofreu petardos, né? Foram assim disparados contra ele, contra o Alcolumbre ou contra a chamada velha política, quase que cotidianamente nas redes, mas também nas ruas. Então isso tudo mostra que um tema tão impopular como a Previdência foi assumido por uma parcela dos deputados e tocou isso praticamente de forma distante do governo, porque pela trajetória do Bolsonaro, que foi 30 anos, como você bem colocou, estatizante, intervencionista, contrário às privatizações e até mesmo à reforma da Previdência, isso aí fica muito claro nesses números que são captados pelas pesquisas. É uma agenda que está tocando e outras virão. Então a grande pergunta é o que vai ser o dia seguinte da aprovação da reforma da Previdência. O governo vai dialogar ou ele vai manter esse estilo de governo, que é um estilo de governo confrontador? Ele precisa constantemente eleger inimigos para governar. Então é a velha política, é o Rodrigo Maia, é o Alcolumbre, é as ciências sociais, são os estudantes. É, né? O PT. O PT, que isso já é... Isso as questões ambientais também. Isso, a Amazônia, os dados, então publicou um dado... Já vem o cara lá na rede e fala assim, não, mas isso aí não tem sentido, porque eu sinto diferente. Quer dizer, se a sensação fosse a mesma coisa que a metodologia científica, não precisava de ciência. Né? E agora tem a Ancine também, né? Sim. Que tem aquele apelo de você não dar dinheiro, a questão das bandeiras mesmo de campanha, mais uma vez. A questão da Previdência é interessante, porque durante a campanha, no ano passado, havia uma rejeição de cerca de 70% à reforma da Previdência. E de lá para cá houve, principalmente a partir da posse do novo governo, um esforço de comunicação mostrando a necessidade de aprovação da reforma da Previdência como algo fundamental para a sobrevivência do país. Então isso foi captado pela população, mas isso não quer dizer que a maioria agora apoia a Previdência. Na verdade, o país está dividido. Pela primeira vez, não há uma maioria contra a reforma. Hoje o país se divide em relação a esse tema. Mas é uma aceitação, né? Porque o tema foi amadurecendo e muitas pessoas, formadores de opinião, acabaram defendendo a reforma como uma estratégia de viabilizar, inclusive, crescimento maior da economia. Sim, esse crescimento do apoio reflete justamente
esforço de comunicação. Agora, esse ponto que o Rodrigo ressaltou aí da possibilidade de presidente da Câmara, de presidente do Senado serem fortalecidos à medida em que eles assumem o encaminhamento da reforma. Por enquanto, isso ainda não é perceptível em pesquisas, né? Quando se viu essa perda de apoio de confiança do Congresso. Houve em abril, a gente notou um crescimento da confiança no Congresso em relação ao Congresso passado. Mas de abril para cá, a aprovação diminuiu. De alguma forma, há aí uma continuidade do que a gente vem observando há muito tempo, que é a falta de confiança nos representantes de um modo geral. A política, de um modo geral, não é bem vista e é cada vez mais rejeitada pela população. Então, é algo que pode gerar uma preocupação muito grande. Enorme. Afinal, é essa crise de representação que a gente vive já há muitos anos. Tem muito daquela posição geral que se vê no Congresso, por exemplo, querer aumentar a fundo eleitoral, aquelas práticas da velha política que ainda prevalecem em algumas situações, mesmo a posição se colocando contra a reforma da maneira como se colocou, a impressão é que tem uma avaliação geral, o Congresso é aquilo, né, e o governo é uma outra coisa, não é político. Sim. Que foi, né, Rodrigo, essa crise de representação, ela vem crescendo há algum tempo. E ela é mundial, né? E essa né, se me permite uma parte, ela é uma crise mundial. Agora, a grande questão é que, no fundo, me parece que a política, ela é analógica e a sociedade é digital e hiperconectada. Então, existe uma contradição enorme entre o sentido de representação política e o que a gente vivencia no cotidiano, especialmente hoje com o smartphone que te permite estar conectado. Agora, é perigosíssimo o desprezo da política, porque o desprezo da política implica em que as decisões serão tomadas de forma arbitrária e pela força. Sim. Então, assim, condenar a política é reacender o sentido de posições autocráticas. Então, assim, a política pode não ser boa, mas sem ela seria muito pior, praticamente o estado de natureza. E, de alguma forma, a gente vê algumas medidas, algumas declarações do governo que vão nesse sentido. Bom. Hoje, as pessoas se sentem à vontade para defender propostas autoritárias. Coisa que não acontecia alguns anos atrás. Nós tivemos, inclusive, manifestações que defendiam fechamentos do Supremo. Do Supremo, do Congresso. Porque aí pega as instituições de um modo geral, né, a ação de um ou de outro ministro acaba estimulando mais esse tipo de reação. Né? E aí a gente volta àquele segmento de cerca de 15% da população que tende a concordar com essas atitudes. Agora, Rodrigo, o presidente já falou em algumas ocasiões da possibilidade dele ser candidato mesmo à reeleição, principalmente se não ocorrer uma reforma política, né? Então, ele coloca essa situação, uma relação direta com isso. Você acha que é cedo ou ele tem capacidade de fazer amadurecer essa ideia de que ele vai ter continuidade e que a partir dessa continuidade é que haverá toda a mudança que se espera na política? Ele verbalizou durante a campanha que era absolutamente contrário à reeleição. Então, assim, isso está gravado, está guardado e numa campanha vai ser utilizado. Isso, né? Vários fazem, né? Vários fazem. Agora, depois que senta ali, o desejo de continuidade é enorme. E ele já ficou muito claro isso quando ele usou uma frase para rebater o Rodrigo Maia, dizendo que a caneta dele tinha mais tinta e mais poder do que a do Rodrigo Maia. Então, assim, ele está realmente se articulando. Particularmente, eu sou favorável à ideia de reeleição, porque os problemas no Brasil são enormes, mas está acontecendo sérias, porque aí o que acontece? Com 6 meses de governo, quer dizer, ele nem conseguiu mostrar um feito para a sociedade, não conseguiu resolver a fábrica de crises, que é o seu próprio governo, já está se lançando para 2022. Uma prévia a gente vai ter o ano que vem, especialmente do partido dele, do PSL, e das eleições municipais, para a gente dar uma contrabalançada para ver se esse discurso dos 15% rompem as barreiras do bolsonarismo e capta mais da sociedade ou não. Agora, é possível ele construir, eu não tenho como, ele vai querer construir. Agora, colocar a ideia de uma reforma política para a reeleição é uma jogada bastante inteligente, porque é muito difícil uma reforma política sair como ela deveria. Então, isso vai dar força. Tá vendo? Não fizer a reforma, tenho eu que voltar. E aí é um dado da cultura política brasileira, que é este messianismo, esse salvacionismo. Bom, nós já chegamos ao final dessa conversa. Só para encerrarmos, alguma pesquisa aí que vá avaliar essa questão da reeleição?
em breve? Pretendemos incluir isso nas próximas. Tá certo. Conversamos aqui com o Mauro Paulino, que é diretor-geral do Instituto Datafolha, e o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Mackenzie. Muito obrigada aos dois, uma boa noite. Laerte, Luciana.